Rumbo al Congreso Almas, hoy con una invitada muy especial, va a ser una gran ponente de todo lo sistémico, nuestra querida María Gorjao, no sé si se pronuncia así en español, me disculpa si no es así. Bienvenida, mi querida María, qué gusto estar aquí compartiendo contigo. Muchas gracias y gracias por la invitación. Es una honra muy grande estar presente en el Congreso y vai ser uma experiência incrível e espero que todas as pessoas aproveitem para se inscrever muito rápido, para não perder a oportunidade de estarem neste momento, que vamos todos estar juntos, hablando, unidos num só coração, ao serviço da vida, não? Bueno, María, un saludo grande para ti, igualmente para ti, Juan Carlos, y para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Realmente, así como ha dicho Juan Carlos, es un honor inmenso tener a María Gorjao en este congreso, este primer congreso de Almas. María, para las personas que no la conocen en este canal, María es una persona, es un personaje, vamos a decirlo así, en el mundo de las constelaciones muy importante en Portugal. Ha creado los dos congresos de conciencia sistémica en el año 2019, en el año 2021. Dos congresos maravillosos de constelaciones con, bueno, una logística, una preparación impresionante. Estos congresos son inolvidables, generaron, bueno, un gran movimiento, ¿verdad, María? Sí. En la época, en el año pasado, fue el año pasado el segundo congreso y el primero en el 2019, que tuve la dicha, la honra de poder participar en estos congresos como ponentes también junto con Eliseo Gallardo. Y agradecido siempre con María porque es de estas personas que crean conciencia a través del corazón, y en este caso con el campo de las constelaciones familiares, ese movimiento masivo, enorme, porque no solamente se trataba de Portugal, sino de buena parte del planeta, donde ella movilizó ponentes de América, de Europa, gente que venía de muchas partes también. O sea, tengo recuerdos bellísimos de esas experiencias y tenía que recalcarlo aquí, ¿no? Así que María, aparte de ser astróloga, es una gran consteladora y es una persona que está al servicio, produciendo un servicio social por todo el mundo. Entonces, por eso también lo significativo de que esté María Gorjao en este Congreso Almas. Muchas gracias por la invitación y por tu confianza y por la oportunidad de hablar de este proyecto y de hablar también de la parte sistémica num congresso que es de astrología. Yo creo que hace todo sentido. Nada más sistémico que la astrología, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y como hemos dicho siempre, Juan Carlos, el Congreso Almas tiene ese fin, María. El Congreso Almas está destinado a exponer un campo astrológico dedicado al área psicológica, terapéutica, sistémica, humanista. Entonces, es lo que se diferencia de otros congresos de astrología. O sea, es un congreso que reúne y comulga esa esencia. La esencia de lo humano, también de la parte de todas las almas que van a estar presentes y de las que van a estar también desde sus casas a través del online. Y bueno, de todos, de todo el mundo que siempre se une a nosotros por distintas vías, por distintas formas, para poder escuchar y poder recibir la información que brindamos con mucho cariño y con mucha humildad. ¿Cierto, Juan Carlos? Sí, de acuerdo. Bueno, y fíjate que pues este es un momento muy interesante a nivel social, porque las constelaciones sistémicas se están dando a conocer. Antes era un poco más oculto, no se entendía un poco de qué era el tema, y justo para estas fechas que Netflix sacó una serie de Mi Otra Yo, ¿sí? Que está mostrando, pues bueno,
en formato película, en formato serie, pero lo que hay de fondo es bien interesante porque es mostrar que lo que te sucede en el día a día tiene una relación directa con todo el sistema al que perteneces, con los genes que llevas en tu cuerpo y con las historias pasadas de nuestra familia, de los ancestros, que han marcado unas pautas que se convierten muchas veces en destino en la propia vida por la inconsciencia con que las repetimos. Y precisamente todo esto sistémico nos ayuda a tener una apertura, una visibilidad de qué es lo que ha sucedido, de quién soy realmente en relación a todo el reflejo de mis ancestros que están en mí. Sim, é verdade. Además, eu creio que estamos também a passar, además, muito mais que também a série de Netflix, que todo mundo hoje em dia lo habla, é também o tema de la pandemia, porque a pandemia é uma consequência de efeito sistémico. E o mundo inteiro se quedou em casa há 2 anos, porque um vírus muito pequeno nos desafia a mirar a nossa parte espiritual. Então, eu creio que temos que também mirar que em todas a televisão hoje em dia e os noticiários, não sei se é assim que se diz, os noticiários. Noticieros. Sim, se habla de efeito sistémico. Então, eu creio que há uma abertura muito grande para entender o impacto que tudo tem na vida de nós outros. E como a astrologia também, existe uma mirada, existe ritmo de los planetas a ser todos la ordem, as 3 leis da parte sistémica estão completamente em equilíbrio quando miras a parte da astrologia. Además, temos também algo que eu creio que é muito importante na parte sistémica e na parte espiritual, na parte do desenvolvimento espiritual, que é quando miramos a astrologia, nos quedamos muito tempo mirando o Sol e pouco tempo mirando a Terra, quando o nosso próprio corpo está na Terra. Então, o ser humano tem sempre lá a ideia de que lo bueno es fuera, não é onde estou. Então, quando miramos a parte sistémica, também é importante mirar toda a parte da lógica do sistema astrológico, porque quando miramos na Terra e pensamos a ser uma mirada para dentro da Terra, temos todas as camadas da sombra, temos a Terra, temos as rocas, temos as rocas mais, o granito, depois temos os metais preciosos. E que é um metal precioso? O metal precioso é uma roca que foi submetida a alta temperatura. E porque ha tenido uma temperatura muito alta, se cambiou para metais preciosos. Então, nós temos que mirar nossa sombra e nossa parte sistémica e tudo que miramos e tudo as escolhas que havemos elegido em nossa vida como a informação necessária para mirar hacia dentro. Para mirar lá a informação que preciso de mirar, senão não tenho como mirá-la sem ser através das vidas de meus padres, as vidas de meus abuelos, as vidas. É como mirar hacia dentro, mirar todas as camadas do inconsciente hacia a única camada. E quando miramos a Terra por adentro, que temos ao centro da Terra? Fogo. Temos Sol, outro Sol, nosso Sol interior. Então, o ser humano passa muito tempo mirando o Sol de fora e tem que mirar o Sol de dentro. E o Sol de dentro vem de todas as camadas, depois de passar pela noite escura da alma e depois de passar por todas as camadas de sombra que a própria Terra nos mostra muito bem. Então, a parte sistémica é como se o que te impulsiona são sensações. E o que tu herdas, vais herdar, é assim que se diz? Las herencias. Herencias. Heredar. Exatamente. Las herencias. Se eu digo algo que não lo entendas, por favor, me digas. Eu estou tentando falar portinhol, então para ser um pouco mais difícil para as pessoas me entender. Mas las herencias têm uma marca em lo código genético, os silêncios,
las dolores, las vidas não vividas, las vidas interrompidas, las histórias, tudo, los duelos não cumpridos, tudo isso marca sensações. E as sensações nós las vamos herdar em nosso código genético. Eu creio que é muito importante para a parte sistémica entender que toda a informação está no campo do corpo. Toda a informação está no templo sagrado que é nosso corpo. Mas nossos padres são padres de nosso corpo, mas não são padres de nossa alma. Então, mas como seres humanos somos tão limitados e tão ninhos que não lo vemos muito mais do que isto ainda. Então, temos uma vida e uma mirada muito pouco desarrollada e muito básica em nossa própria condição. E nos quedamos como ninhos atrapados em uma realidade de nosso padre, de nossa madre, de las mulheres, de los hombres, e ainda não conseguimos fazer uma tomada da parte mais profunda do nosso ser. E mirar, sim, toda esta informação em meu corpo, tem esta informação que é pedido por um pacto de amor invisível, que são os maiores pactos de amor que temos, que é com nossos padres, com nossos hijos, com as parejas, porque são eles que nos vão dar toda a informação que precisamos para, em la vida, em lo palco de la vida, nos confrontarmos com as coisas que por dentro de nós outros ainda não estão pacificadas e não temos amor suficiente por nós outros para nos quedarmos bem nesta mirada. Então, é um pacto de amor incrível que hacemos com todos, porque nosso sol interior, como deuses encarnados, como deuses, como um sistema solar único encarnado neste plano, estamos muito longe desta consciência como seres humanos, com uma curta experiência terrena, como seres divinos com uma curta experiência terrena. Então, eu creio que a astrologia e a parte sistémica juntar e a ser uma mirada com toda esta informação é um salto quântico muito grande que podemos dar em nossa vida. Hermoso la analogía que pones del sistema solar afuera cuando tenemos todo un sistema en nuestro interior que necesitamos explorar para reencontrar ese núcleo que está vivo, en ebullición y emergente, pero para llegar a ello tenemos que ir por capas. Dentro de esas capas, ese sumergirnos, vamos a encontrar grandes tesoros, como la analogía que ponías de las piedras preciosas que existen allí. Sí. Sí. Pero también para que se formen esas piedras preciosas, se han formado por la presión de la tierra más las altas temperaturas. Nada mejor que lo que sentimos en esos momentos de crisis y transformación. Exactamente. En donde con gran presión se está gestando ese tesoro interno de nuestra alma, cuando lo sabemos recibir y abrir conciencia. Cuando no, nos quedamos simplemente en la imagen de la víctima que somos, porque el mundo entero se ha confabulado contra mí y no puedo entonces encontrar ese tesoro del alma que se está precisamente gestando con esa presión. Exatamente. É como se o self está para o homem, como o sol, el Dios, ou seja, nós temos que mirar neste sol interior, este magna, nosso self, como o que impulsa a nossa vida. E todo o mundo pensa que o signo o que impulsa a minha vida é o meu self. Quedamos lá mirada, continua a ser por fora, por afora. E há nos perdemos neste fora, nos perdemos completamente. Então, a visão sistémica nos devolve a mirada hacia dentro, porque temos que mirar as abuelas, as bisabuelas, temos que mirar o que está em nossa espalda
e é como um mergulho hacia dentro. Que sensações minha abuela ha tenido, que sensações minha madre ha tenido, porque eu vou tentar, como um ser divino encarnado, criar lá as mesmas sensações, mas com uma história moderna. Então, se minha madre não ha podido trabalhar, eu provavelmente quero compensar-la, sendo oposição, então vou trabalhar muito, como se trabalho por ti e por mim. Então, não estou fazendo um processo de dividação, estou fazendo um processo de oposição, de reação. Então, é lá a grande diferença entre agir ou reagir. E todo o mundo passa toda a sua vida fazendo reações e não ações. A reação é no campo do inconsciente e as ações é no campo do consciente. Então, quando caminho em minha vida e tomo decisões e continuo fazendo coisas em minha vida, estou fazendo a partir de que lugar? De um lugar de reação ou de um lugar de ação? E mirar isso é mirar que se eu estou atrapada, repetindo e repetindo e repetindo, todos estamos repetindo, porque lá a Terra também está repetindo, lá volta no sistema solar, e tudo é repetição. Só que é uma repetição que nos quedamos quase como cerrados sobre nós próprios, mas nós sabemos que a evolução da Terra e a evolução da humanidade é uma grande espiral. Então, nós não nos quedamos atrapados num círculo. Esse círculo tem 5 dias de câmbio, porque 360 é o grau de um círculo perfeito, mas nós outros temos 365 dias de ano, então temos 5 dias fora do tempo, é como 5 dias para não cerrar e para dar uma oportunidade aqui de abrir um pouco o círculo e enviar para um nível com mais. Toda a coisa nos dá lá a informação que nós outros precisamos para ter como que imagens perfeitas de qual é o nosso desenvolvimento, para onde vamos e lo que temos que fazer. Muito mais que grandes informações espirituais é mirar lá a natureza e ver como a natureza funciona, como a natureza, como são as camadas da natureza. E aí temos um copy-paste, uma informação muito rica sobre nossa própria natureza. Então, os dias, na verdade, nós não estamos fazendo repetições, estamos tentando repetir para transmutar, para fazer alquimia, para cambiar nossa mirada. E esta mirada só cambia quando tu introduzes amor por ti, amor por la parte de ti que ainda não é possível ter em conta, ter como prioridade, ter como... Então, como uma alma que necessita de uma experiência, como uma semilha que quer ter a experiência de ser, toda a semilha, ela tem lá o potencial de la árvore, ela é a árvore, não tem a experiência de ser ainda a árvore. Então, eu creio que os seres humanos hoje em dia são como semilhas que estão dentro de reservatórios, não sei como se diz isto em espanhol, de sacos, de espaços, e aguardando ser postos na terra, aguardando empezar a ter a experiência de ser. Então, eu creio que isto é muito importante ter em conta, que somos seres, somos semilhas que decidimos ter a experiência de ser. E esta experiência de ser, quando nos quedamos na terra, como uma semilha que se queda dentro da terra, ela vai pensar a ser uma divisão para abrir, para pensar a crescer a árvore. E o mesmo se passa com nós outros, esta divisão nos ha quedado atrapados em lo branco e lo negro, la luz e la obscuridade, la noite e lo dia, la dualidade e la tensão de la dualidade e de la dissociação. E esta mirada hacia dentro e essa mirada hacia nossos ancestros é muito importante para ter
información de lo tipo de experiencia que yo he elegido tener en nuestra vida, lo tipo de sensaciones, más do que lo tipo de experiencias, es lo tipo de sensaciones que he elegido, porque essas sensaciones vienen de mi alma. Y mi alma tiene una frecuencia vibratoria, ela tiene que tener la certeza que en este plano lo voy a vivir lo que necesito para transmutar. Y lo que voy a vivir para aquilo que necesito transmutar es dado por mi cuerpo, por las sensaciones de todos os meus ancestros que estão marcados numa memória que o meu corpo tem. Então, esta vibração da alma, ela vai encontrar a frequência do tipo de pessoas e do tipo de família e do tipo de heranças que são lá que vai reverberar como um ímã. Tienes uma parte positiva e uma parte negativa. E esse ímã, se tienes positivo com negativo, se vão atrair. Se tienes positivo com positivo, se vão repelir. Então, como alma, nós somos energia. E esta energia se vai acabar atraída, como um ímã, por o sistema familiar que tem exatamente as memórias que eu he tenido em outras vidas, as memórias de las sensações que por algum motivo eu ainda não trabalhei, ainda não voltei a amar a parte de mim que tem isso. Então, a sistémica e depois lá todo o entendimento astrológico do funcionamento das leis da astrologia e dos timings, das progressões, não é quando quero, é quando puedo, porque as progressões também hace o momento da vida em que nós outros estamos capazes de mirar hacia allá e de fazer a síntese das experiências. Eu creio que é casamento muito feliz e de uma informação espiritual, de las leis, fundamental para entender nuestra vida. Es eso que hago en mi trabajo. Es María, que estás tocando unas analogías hermosas, como es 360 grados tiene un círculo entero, pero 365 días tiene el año, son 5 días fuera del tiempo. Pero fíjate también cómo los años bisiestos generan también eso mismo, ¿no? Cada 4 años compensamos. Es decir, no se sale en un círculo perfecto. Tú hablas también de acción y reacción. Normalmente reaccionamos como siguiendo el mismo círculo de las cosas, los mismos 365 días, pero analógicamente con esto que estás mostrando es el círculo se rompe para empezar a crear espirales, ¿sí? ¿En qué medida en nuestro día a día y en nuestros años estamos buscando romper ese círculo? La misma vida nos muestra con ejemplos claros como los años bisiestos o como los 365 días del año, que tenemos la opción de salir de ese círculo vicioso del hámster que da solamente vueltas para empezar a hacer un crecimiento y un desarrollo y un helicoide. Entonces, yo pienso que como día a día también deberíamos pensar esto que estoy haciendo repetitivamente, lo estoy haciendo por reacción simple, sin pensamiento alguno, sin conciencia alguna, o me estoy dando la oportunidad de ver que esto que normalmente repito día a día tiene otra forma de verse para poderme salir de este círculo y empezar a hacer una creación más consciente, ¿no? Sí, mira, Juan, tú tienes, por ejemplo, un río, y un río tiene la naciente de la agua. Perdona. Tiene la naciente. Espérate que se perdió la señal. Ah, sí, ahora, sí, porque me cayó. Tienes un río, y el río tiene la naciente de la agua. Se por acaso, en un determinado momento, cale dentro del río uma grande pedra que vai interromper o fluxo da água, essa pedra a água vai se manter em la fuente mais água, mas vai pensar a ser uma grande piscina, porque a pedra não lo deixa a água se manter por abaixo. E esta pedra, este rio, empieza a ter águas profundas, águas escuras,
águas más densas, porque a água hace mucho más agua en un espacio que antes no tenía esa agua toda. La agua son emociones, experiencias emocionales. Y solo después de un cierto tiempo é que tu consegues, assim, com que a água que viene de la nascente, passar esta grande pedra. É a acumulação desta água que vai a ser ou a força para que a pedra se quita, ou o nível da água vai subir e vai ir por arriba da pedra. É o mesmo com a vida, é o mesmo com os anos bissextos. Temos que acumular experiência e, acima de tudo, experiências emocionais, porque estamos num plano muito emocional. E nós temos uma luna que tem em nossos olhos a mesma dimensão do Sol. Como é possível? A luna não tem expressão gráfica, expressão estatística em todo o sistema solar. Mas para nós outros, nossa mirada hacia a vida é tão básica que temos que ter uma luna do mesmo tamanho do Sol, quando a luna é toda a parte emocional. Então, nós estamos aqui para experiências emocionais e não temos como chegar ao Sol sem passar primeiro por la luna. Então, quase todas as pessoas querem saber seu signo solar, mas não sabem nada sobre o signo está da luna. Então, estamos tentando fazer as coisas ao revés, porque primeiro temos depois temos o corpo emocional, depois temos o corpo mental, depois temos o corpo espiritual. Temos que respeitar a ordem da experiência para a evolução. Mirar hacia o corpo, depois mirar hacia o corpo emocional, e já temos muito trabalho aqui para fazer, muito trabalho de descodificação e de respiração de toda a nossa vida como uma criação perfeita de nosso mundo interior, porque o outro não existe senão como uma projeção interna. Então, esta mirada e a forma como a natureza nos vai mostrando a informação que é necessário, é como o tema da progressão. Eu preciso de me quedar com muita água acumulada para ter a força de conseguir fazer cambio de padrão. É como não lo consigo mais este padrão, já está bem, já são muitos anos sofrendo sobre o mesmo padrão. Então, a água se vai acumulando, e é esta força que nos dá a coragem de ser distinto. Então, não é quando eu quero, é quando eu puedo. E a tensão é a que vai gerar o movimento. E essa tensão é uma tensão emocional. Então, quando temos problemas, eu creio que para mim é bueno, porque é uma forma de poner a mirada hacia lo que é essencial. Para quê este problema? Para que esta emoção? Para que este sentimento? Para que esta sensação? E então, quando miramos para lo que dói, que é lo que a parte sistémica te ensina a ser, é mirar para lo que dói, mirar para os excluídos, mirar para a informação e para toda a energia que normalmente tu lo haces assim, que não queres, e essa tensão é o que vai definir tu destino. Não? O que eu reprimo se vai transformar em meu destino, não? E o que resisto vai a persistir. Então, estas leis do universo, que é também as leis da natureza, te dão toda a informação. Se não estás ainda em atenção de estar cansado de mirar sempre da mesma maneira, ter sempre as mesmas sensações, então a vida te vai dar episódio um pouco mais forte, porque se não lo has entendido antes, tens que entenderlo. Então temos que poner mais força na experiência, que és tu próprio que estás a pedir para ter essa força, porque tu próprio queres, em tu processo de individuação, volver a la unidade. Então, há uma força que te empurra para a experiência, uma força que te empurra para lo que tu personalidade e tu parte mais básica como ser humano não queres, como se há divórcio entre uma estrutura egoica e a parte del self. E esta é a primeira estrutura que tem que se quedar como dois companheiros de uma grande jornada, que as minhas estruturas internas têm que trabalhar em conjunto.
E minha parte egoica tem que dizer, não, tu, self, sabes muito mais que eu me pongo à tua disposição. Enquanto este trabalho interno não é hecho a partir desta humildade, tu vais continuar atrapado haciendo muitas coisas, quedando em sofrimento e haciendo muito sofrimento para os outros também. Fíjate, Juan Carlos, que María toca un punto que hemos hablado ya en repetidas ocasiones con el tema de la luna. La luna como principio de trabajo terapéutico, también en el tema sistémico, o sea, a través de la carta. Siempre hemos hablado, María, que, bueno, yo lo he comentado en distintos programas, que debemos comenzar a trabajar por nuestra luna. Si no trabajamos la luna, si no la comprendemos, si no vivimos ese proceso, cómo percibimos, por ejemplo, cómo hemos percibido a nuestra madre, cómo hemos percibido nuestra historia familiar, cómo estamos en relación con el sentido de pertenencia. Si no estamos conectados con estos procesos, no podemos irnos a los trabajos consiguientes. Es decir, ¿de qué me vale trabajar con mi Marte si no tengo trabajada mi Luna? ¿De qué me vale trabajar con mi Venus si no tengo trabajada mi Luna? Igualmente con el tema del Sol, ¿no? Y tú tocabas un punto que me recordó algo que muchos astrólogos olvidan. Y yo digo que olvidan porque no lo hablan, no lo abordan, que es ¿dónde está la Tierra en la carta natal? Porque sí vemos a la Tierra en la carta natal, que es el punto opuesto exacto al Sol. Entonces, lo que en realidad vivimos está en ese punto y no en el Sol. Claro. Entonces, si yo soy Escorpio, en realidad mi vivencia está desde Tauro. Yo tengo que primero aprender toda la experiencia y la vivencia de Tauro para entonces poder también después apreciar esa dimensión de mi ser o de mi self que se plantea sobre Escorpio. Pero ¿cómo llego a Escorpio si no he digerido a Tauro, por ejemplo? Y así le puede pasar a una persona al revés, ¿no? Una persona que nació con un Sol Tauro, pues tiene la Tierra en Escorpio. Sí. Entonces, estas polaridades, estos ejes, el famoso eje Tierra-Sol, tenemos que estudiarlo más profundamente. Yo invitaría a las personas que se dediquen a mirar más cercanamente la posición de su Tierra, porque incluso si nosotros le diéramos un regente distinto de lo que es Venus a Tauro, este regente debería ser la Tierra. O sea, el regente de Tauro debería ser la Tierra. ¿Por qué? Porque tiene las características acordes a este signo. Y allí podemos también observar cómo nuevamente en un sistema tan perfecto como es el sistema zodiacal, está también incluida la Tierra. Vivimos en ella. Y claro, como vivimos en ella, no, decimos, bueno, pero desde aquí yo no puedo incluirla en ese campo sistémico. No, todo lo opuesto, sí está incluida, sí la tenemos que mirar. Y es lo que nos pasa habitualmente a los seres humanos. Estamos más pendientes de mirar lo que está afuera, lo que ocurre en la familia cercana, lo que le ocurre al vecino, lo que ocurre en otro país, lo que ocurre en otra ciudad, pero no estamos pendientes de nuestras propias vivencias, de nuestras propias experiencias, de lo que tenemos, de las riquezas, de los recursos que tenemos cada persona. Vivimos muchas veces creyendo que siempre lo mejor está afuera, o lo tienen los otros, cuando lo tienes tú también. Cuando echas esa mirada hacia ti, hacia tu interior, te vas a dar cuenta de todo ese caudal, de todas esas maravillas, esas rocas preciosas, ¿no? Todo ese caudal que tenemos como personas, como seres. Pero quizás caemos en una trampa mundana, y esa trampa mundana es creer que lo mejor siempre
es lo que tienen los demás o lo que está más arriba de nosotros. Entonces, es interesante este planteamiento y también como lo enfoca María, Juan Carlos, que es un punto que cuando lo llevamos a la carta, lo vamos a entender y lo vamos a apreciar perfectamente. Y como siempre la carta natal, nuestros mapas, nuestros mandalas, nos van a dar esa información que si sabemos apreciar, sabemos aprovechar, sabemos también ir a capas más profundas de la misma, podemos entonces encontrar respuestas de lo que tenemos que realizar o llevar a cabo como propósito de vida. Y no culpar tanto, porque también de eso tratan las constelaciones. Las constelaciones nos enseñan a no responsabilizar tanto a papá y a mamá, a no responsabilizar tanto a lo que pasó, y por lo que pasó entonces yo no tengo éxito. No, sino simplemente poder aceptar, asentir, tomar amorosamente a mi sistema familiar y simplemente decir, ustedes lo vivieron de esta manera, yo elijo vivirlo de otra forma, pero siempre con el respeto y la aceptación. Mas no significa que respetar nos quiera llevar a repetir, a que tenemos que repetir. Honrar no es repetir. Honrar es agradecer, honrar es darle un lugar a cada quien que merece, pero no significa que tengo que repetir lo mismo para honrar a mi sistema. Es una elección al final. Es una elección. Si yo he elegido repetir, ha sido también una elección, ¿no? Pero ha sido expiar otra vez al sistema. Pero en realidad, lo que nos ofrecen las constelaciones, lo que nos ofrece toda esta visión sistémica, es cómo podemos verdaderamente desarrollar, crear y vivir nuestra propia historia. Sembrar una nueva historia. Y eso le da también la fuerza a la historia de la cual venimos. Además, las personas tienen mucha tendencia y las constelaciones, yo no estoy nada de acuerdo con las constelaciones cuando nos quedamos con la visión de mamá y papá y nos quedamos como niños atrapados a una victimización. Entonces, o que é importante mirar hacia nuestra alma é que nuestro self ha elegido esta madre y este padre. Entonces, quando eu estou dizendo mal de minha madre ou meu padre, estou num processo de autoimune, porque estou contra minhas próprias decisões. Estou a dizer que minhas decisões, num ponto onde eu era totalmente consciente das coisas, não foram buenas. Como não foram buenas se eu tinha uma visão tão perfeita de la proposta evolutiva que há elegido para mim própria? Então, estar contra mamãe ou estar contra papá é estar contra minha própria decisão e o que há elegido como o mais perfeito desta vida. Então, a madre e o padre me han dado a um preço muito alto, muitas vezes, o preço de minha mirada de crítica, minha mirada de não ser grata, de falta de gratitude, a falta de gratitude e a falta de tomar nossa madre, a vida é tomada por la madre e a direção por el padre. Então tu puedes ter muito a direção, mas se não tens a vida, não la haces nada. Puedes ter toda a vida, mas sem direção também não la haces nada. Então nós precisamos de la vida e de la direção, de los objetivos, de la parte de mirada hacia um ponto, com vida, levando a vida nessa mirada, levando a vida nessa direção. Então, temos mesmo que tomar mãe e pai, madre e padre, no sentido de nos responsabilizar por nossa eleição. Então, não, porque ao final, eu tenho mais 2 irmãos. Se eu for perguntar a meus irmãos que pensam sobre minha madre e meu padre, nosso madre e nosso padre, as mensagens são distintas. E a madre e o padre é o mesmo. Então, además, não és o que eles são, és minha mirada
de interpretación de lo que ellos son. Y esta mirada de interpretación tiene a ver con lo arquétipo que não ha sido vivido e que gerou um complexo em minha mente. Então, nós temos arquétipos mal vividos dentro de nós outros. E esses arquétipos mal vividos vão criar um complexo que vai ter autonomia própria e um script próprio que vai sempre mirar da mesma maneira la madre, lo padre, la persona com quem trabalho, a autoridade, os colégios, os professores dentro da sala de aula. Eu vou cambiar o mesmo arquétipo, a mesma experiência e mirar uma forma de alimentar meu complexo, esta forma, este aglomerado de energia que se vai criar dentro de mim. Então, não és lo que madre e padre é um hecho. És mais do que interpretação lá que eu he criado para mim própria. E aí, outra vez, és uma decisão total de autonomia e de liberdade de escolha. E nós outros temos sempre a liberdade de escolha de tudo o que se passa em nossa vida. E temos que começar a assumir essa responsabilidade, si queremos evoluir un poco más. Y ahí es que, complementando también con esa analogía hermosa que pusiste del río que va fluyendo y que cae una piedra, ¿sí? Fíjate, muchos hermanos tienen el mismo papá y mamá y tienen percepciones distintas. Cada percepción es una forma de que si a mí me arde como fue mi papá y mi mamá conmigo, es esa piedra que cayó, que empezó a acumular agua y a movilizar temas internos profundos. Qué interesante poder ver que esa problemática, eso que me duele tanto, es la invitación de la vida para desarrollar una nueva forma, que es lo que tú cuentas, o el agua sube o el agua moviliza la piedra, internamente poder observar esas cosas que a nivel familiar me han dolido tanto, como ese obstáculo que me está permitiendo hacer una introspección profunda y ver todo lo que se está movilizando detrás de esa piedra para hacer unos cambios radicales e importantes en relación a ello y no seguir repitiendo y reaccionando de la misma forma como hasta ahora se ha propuesto. La solución que la familia le ha dado a estos problemas es seguir haciendo lo mismo, mientras que si a mí me arde el proceso, es una invitación a confrontarlo, a explorarme y a sacar una nueva resolución de todo ello, ¿no? Sí, sí. Así es. Totalmente. Así es. Y bueno, eso es lo que nos pasa siempre. O sea, nosotros tenemos percepciones, tenemos la percepción de una experiencia y aunque pertenecemos al mismo sistema, a la misma familia, podemos tener una percepción completamente distinta, aunque sea ese mismo padre, esa misma madre, ese mismo abuelo, esa misma abuela. Y de eso también se componen las memorias del sistema familiar. Entonces tenemos que siempre buscar cuál ha sido para mí, mi experiencia, no la experiencia vivida por el otro. Y esto también ocurre en los grupos, esto también ocurre en los distintos escenarios, cuando las personas tienden a responsabilizar el todo por lo que yo considero que es mi razón o lo que me ha pasado a mí es lo que también te está pasando a ti o te tiene que pasar a ti. Y no es verdad, no es verdad. Yo puedo tener una visión de Juan Carlos, una percepción, un punto de vista de Juan Carlos y otra persona puede tener un punto de vista completamente diferente y hemos tenido la misma experiencia con Juan Carlos. Entonces, esto ocurre sistémicamente también, pero siempre aparece ese gen, ¿no? Esa partícula que se llama culpabilizar, ¿no? O sea, a ver si yo te doy la culpa a ti y me libro entonces de este pecado, porque va a ser más fácil vivirlo para mí, ¿no? Va a ser mucho más fácil vivir
sin ese peso, sin esa roca, sin esa culpa. Cuando en realidad no se trata de culpa, se trata de responsabilidades. Y las responsabilidades lo que nos permiten es también madurar, ser personas adultas, entrar en ese proceso de la adultez y no estar tan metidos o quedarnos tanto, así como decías tú, María, que me gustó eso que comentaste, cuando nosotros nos quedamos con las viejas constelaciones, nos quedábamos en el sistema de que mamá y papá y el niño, mamá, papá y el niño, y era recrear una fotografía. Es como recrear y ver la misma fotografía. Y hoy en día las constelaciones lo que nos ayudan es a reconstruir. Y cuando reconstruimos tenemos la oportunidad de poder vivir y ver todo este proceso desde el adulto. Isso. Desde o adulto com as três figuras de la análise transacional, é o niño, o padre, el padre y el adulto. El adulto, sim. E ter esta mirada de nossa estrutura, tem que ter pouco de tudo. E falando sobre o que estavas a dizer, eu creio que há aqui ponto que é importante. Nós temos acesso a uma mirada, a uma verdade, mas temos dentro de nós toda a verdade, mas não lo temos a capacidade de mirar toda a verdade. É como, para ir outra vez para uma analogia, que a terra e a natureza nos explicam tudo, tens uma árvore, e esta árvore tem muitas hojas, como é que se diz lá as folhas das árvores? Hojas, sim. E as hojas, quando tu miras a hoja tem o mesmo desenho da árvore. Então, a hoja é toda a árvore. Mas, sob o ponto de vista, quando eu miro uma árvore e tem uma hoja do lado sul, não tem a mesma mirada que a hoja que está no lado norte, ou no lado nascente ou poente. Elas têm miradas distintas e elas não podem mirar toda a mirada que a árvore por inteiro tem, todas as hojas somadas têm. Mas elas têm informação del todo, mas a mirada é só a partir do seu ponto de vista. Então, é o mesmo com o ser humano. Temos toda a informação, somos habitados por ele espírito, mas nossa mirada é de la eleição de nossa alma, de lá o caminho que nossa alma ha elegido, que é uma mirada muito curta, muito básica de sistema muito básico que havemos elegido. Então, temos toda a informação, mas não temos a capacidade de uma forma normal e no dia a dia, aceder a toda a informação. Então, se acedemos só a uma parte. É muito importante ter a noção de que temos acesso a toda a verdade, mas nossa mirada é uma mirada apenas de uma parte dessa verdade, e que essa parte não é completa. Hace falta muitas coisas. Muitas outras miradas. A visão sistémica para mim é tão interessante, porque tu consegues mirar como na visão de helicóptero. Tu miras e vais arriba para mirar ele todo, e vais abaixo para mirar ele individual, e vais arriba para mirar ele todo. E haces como um acordeão, que vais abaixo e vais acima para mirar vários pontos de vista e dizer sim a todos os pontos de vista. Sim a lo que lo consigo, sim a lo que não lo consigo, que também é da verdade. E eu creio que isto é muito importante para mirar nossa vida e para ganhar pouco mais de humildade em nossa mirada hacia os pontos de vista que são sempre tão básicos e tão limitados em toda a verdade que nos é oferecida a cada momento. Maravilloso. Por eso lo sistémico es tan interesante, porque nos permite precisamente tener una mirada más global, menos radical, porque cuando miramos solamente desde el punto que ve la hoja hacia el sur, solo está teniendo un punto de vista y ahí me radicalizo, me polarizo y no veo el conjunto. Lo sistémico nos ayuda a entender que soy el resultado de todo el árbol familiar, no solo soy una hoja, un reflejo de ese árbol con una sola mirada, porque la hoja solo está mirando para un costado, pero hago parte de un esquema mucho más amplio.
y eso nos ayuda a bajar esa radicalidad tan dura y dolorosa de juzgamientos, de moralidades, porque estoy solamente viéndolo desde una percepción, cuando todo Sí, esto tiene otra, algo más sistémico, ¿no? Y que las constelaciones sí, no son sí, solamente las constelaciones que vemos a nivel grupal con el tema familiar, sino que las constelaciones se pueden abordar hacia muchos sistemas. Por ejemplo, María hablaba de las familias internas. Cuando hablamos de las familias internas, es que nosotros tenemos partes internas que también se organizan y que también nos habla ya no directamente de lo que ocurrió en un pasado familiar, sino también de lo que puede estar ocurriendo en nuestra vida, en lo que estamos experimentando, en lo que estamos viviendo y cómo podemos ir mirando, representando, dándole su lugar a esas partes que yacen en cada uno de nosotros, ¿no? Que son esos pequeños yoes que no vemos. Y así igualmente vamos a comprender que las constelaciones pueden llegar más allá, pueden llegar a capas mucho más profundas del inconsciente, pueden tratar temas existenciales, conflictos que pueden ser o que pueden venir de experiencias de una generación o generaciones muy, muy lejanas y también a lo más cercano, ¿no? Como es la familia nuclear. Entonces, sí. hay mucho que explorar, hay mucho que se puede aprender y tomar del modelo y del mundo de las constelaciones sistémicas y familiares. Enzo, Sí. Además, bueno, tú nos vas a precisamente a presentar en el Congreso la ponencia con el título ¿Para qué mirar hacia afuera? Precisamente hablando en este contexto Mm. de la Tierra y tu ponencia creo que es el domingo, Enzo, o el sábado. No, El es sábado. el sábado de la mañana. La ponencia de María es el sábado uhum, 1. sim, sim. Además, só para dizer uma coisa mais, que é toda a nossa família se vai repetir em la história de las cidades, de los países, de los continentes. Então, estou haciendo há alguns anos a hacer também um trabalho coletivo. Estou neste momento em Brasil, depois de 5 eventos públicos em 5 cidades, onde hacemos várias constelações de Brasil e Portugal, por causa da parte dos descobrimentos, da colonização, da escravatura, do racismo. E é incrível, creio que também, como seres humanos, temos que ter uma mirada hacia o coletivo, porque o coletivo nos vai a dizer o que passa também em nossa consciência individual. E nossa consciência individual se vai a ser um reflexo no inconsciente coletivo. Então, temos que sempre trabalhar as várias camadas do inconsciente até um inconsciente mais coletivo para pensar a ser um trabalho de transformação de consciência. E eu creio que isso também é muito importante. Quando o Enzo falava que as constelações podemos fazer a constelação del self, de la persona, de las sombras, de tudo mais, que muito mais do que o padre e a madre hoje em dia, em termos de consciência, temos que mirar uma ferramenta de desenvolvimento espiritual, de informação necessária para ser meu processo de individuação. E nesse ponto também temos que mirar as constelações numa perspectiva global, numa perspectiva de países, porque necessitamos disso. Temos todos as sombras de nosso país. Espanha tem sua sombra, Portugal tem sua sombra, de las coisas que no passado han sido hechas por muitas e muitas gerações atrás. Também precisamos de mirar, de ser uma mirada com muito amor e com muita inclusão de todos esses factos históricos, porque senão nos vamos quedar com lealdades inconscientes e no momento queremos abraçar a vida e há uma culpa de uma impossibilidade porque meus tetravielos foram colonizadores. Então, temos que mirar e ir muito mais allá do que a perspectiva individual para ser um trabalho individual. Eu não sei se me vão entender o que estou a dizer, parece um paradoxo, mas para mim não é. E pronto, eu queria também falar um pouco desta perspectiva coletiva, porque temos que mirar lá coletiva para lá individual, de lá individual para lá coletiva, como uma mirada muito mais para allá de nós outros.
Correctamente, perfecto. Bueno, María, ya faltan menos días. Hoy es día 6 de septiembre y ya pronto, en 24 días, vamos a estar todos aquí reunidos en esta maravillosa fiesta astrológica en el Congreso Almas. Y bueno, nos llenamos de gozo, de placer, de emoción con todo este evento. Así que te damos las gracias por este hermoso programa, esta hermosísima contribución de tus conocimientos, de tu saber, de tu experiencia. Y a ti, Juan Carlos, muchísimas gracias por ser este canal, este portavoz, este anfitrión maravilloso. Es con inmenso placer poder tener un espacio donde aportemos, como lo dice María, a la comunidad, a lo colectivo, que es tan importante, y sobre todo en nuestras edades, los jóvenes que somos, de los 40 para arriba, que necesitamos empezar precisamente a dar al mundo aquello que hemos construido durante tantos años y que de nada serviría si solamente lo dejo para un consumo propio. Entonces, precisamente estos encuentros tienen ese valor de estar entregando lo que desde nuestras pequeñas conciencias individuales como psicólogos, como astrólogos, como terapeutas hemos ido acumulando a través de los años, que es útil para el mundo, para lo social. Pues muchas gracias por estar acá con nosotros, mi querida María. Esperamos en poco tiempo conocernos en persona, pasar de estas 2 dimensiones a la tercera dimensión. Y qué bonito contacto con todo lo familiar y con todo lo sistémico. Una hermosa visión que nos aportas. ¿Tienes también programas en español o todos los programas que tienes en Portugal en tu trabajo son solo en portugués o trabajas algo en español? No, tiene varias propuestas para hacer cosas en España y ahora tiene varios cursos que estoy empezando a hacer la traducción para español, sí, porque tienes muitas invitações para ir a muitas partes do mundo, principalmente com o projeto de Povos, Territórios e Nações para a mirada sistémica. Então, Estados Unidos, Moçambique, temos aqui várias, agora Brasil em pleno, estou aqui em frente de uma praia en Brasil y pronto, entonces yo voy por donde me llaman. Perfecto. Bueno, debajo del video en YouTube encuentran las redes sociales de María, su canal en YouTube, su Instagram, en donde pueden seguirla si les interesan estos temas sistémicos. Es una excelente maestra y terapeuta. Muchas gracias, querida María. Muchas gracias. Nos veremos entonces en poco tiempo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta breve. Gracias.